Fala galera, beleza? Essa semana a gente vai falar um pouco sobre o plano cartesiano. A gente vai primeiramente definir o que é um plano cartesiano, depois a gente vai falar sobre as coordenadas cartesianas e iniciar os estudos sobre ponto. Bom, mas afinal o que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele contém dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, esse eixo forma com esse eixo um ângulo de 90 graus. O eixo que está na posição horizontal é popularmente conhecido como o eixo do X, mas o seu nome, na verdade, é eixo das abscissas, certo? O eixo que está na posição vertical, popularmente ele é conhecido como Y, mas o seu nome é eixo das ordenadas. Bom, esses dois eixos eles dividem o plano em 4 regiões, tá? Que a gente chama de quadrantes. Esses quadrantes eles são contados no sentido anti-horário, ou seja, a essa região eu chamo de primeiro quadrante, a essa região eu chamo de segundo quadrante, a essa região terceiro quadrante e essa região quarto quadrante. Bom, todo ponto ele possui uma localização, ou seja, ele possui uma coordenada cartesiana. Todo ponto eu consigo relacionar ele com um valor em x e um valor em y. Então, todo ponto ele tem coordenadas x e y. É claro, né? Dependendo do valor de x e de y, eu vou saber em qual quadrante esse ponto se localiza. Por exemplo, se o meu x e meu y é positivo, eu tenho esse ponto em toda essa região do primeiro quadrante. Se o meu x é negativo e o meu y é positivo, então o meu ponto ele vai estar localizado no segundo quadrante. Se o meu x e meu y forem negativos, aí ele vai estar localizado nessa região, que é o terceiro quadrante. E por último, né, se o meu x for positivo e meu y negativo, então ele vai estar nessa região do quarto quadrante. Então todo ponto ele vai estar localizado num dos 4 quadrantes? Não, tá? O que pode acontecer? Alguns casos especiais desse ponto x, y. Um dos casos especiais é quando o meu x vale 0, tá? Ou seja, se o meu valor das abscissas ele for sempre nulo, então o meu ponto ele vai estar sempre em cima do eixo das ordenadas, tá? Isso significa que se o x valer 0, independente do valor do y, o meu ponto ele vai estar sempre no eixo das ordenadas. Outro caso especial, quando o meu y vale 0. Se o meu y vale 0, aí eu tenho o contrário ali, né? O que acontece? Meu x vai estar variando, então o meu ponto ele vai estar sempre no eixo das abscissas. E por último, né, o caso mais importante, se o x e o y valerem 0, significa então que esse ponto está na origem do plano cartesiano. A origem é o encontro, né, a intersecção desses dois eixos. Bom, sabendo dessas informações, tem uma propriedade muito interessante sobre o plano cartesiano, que é até pouco estudada, que são as bissetrizes dos quadrantes, né? Elas apresentam 2 propriedades relativas a isso, né? A primeira propriedade é quando a abscissa é igual à ordenada. E a segunda propriedade é quando a abscissa é igual ao oposto da ordenada. Bom, o que isso significa então, né? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o plano cartesiano e nesse plano cartesiano eu vou traçar um ponto de coordenadas 3 e 3. Em seguida, eu vou traçar o simétrico desse ponto em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo das abscissas e à origem. Quando eu traço a bissetriz, né, dá para a gente verificar facilmente que a abscissa é igual à ordenada, né? Olhando para esse ponto aqui no terceiro quadrante, o x vale menos 3, o y vale menos 3. Quando eu olho para o primeiro quadrante, né, o x vale 3 e o y vale 3, então fica fácil de verificar. Bom, quando eu traço a nossa segunda bissetriz, tá, aqui dá para a gente observar também claramente que a abscissa ela é o oposto da ordenada, né? Aqui, enquanto eu tenho a abscissa valendo menos 3, a ordenada vale 3. Aqui, quando a abscissa vale 3, a ordenada vale menos 3, ou seja, é o oposto. No material semanal de vocês, eu deixei um exemplo que eu vou resolver com vocês agora aqui no vídeo. Localize os pontos A, 1 e 2, B, menos 1 e 3, C, menos 2 e 2, D, 3 e menos 3, E, 4, 4, F, menos 1 e 1. Quais desses pontos pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares e quais pertencem aos quadrantes pares? Bom, para resolver esse exercício, eu vou utilizar o GeoGebra Online. Aqui eu tenho o GeoGebra aberto, então a primeira coisa que eu vou fazer é inserir o ponto A.
O ponto A ele tem coordenadas 1 para x e 2 para y, ou seja, 1 para x e 2 para y, esse ponto ele vai estar localizado. O ponto B ele possui coordenadas menos 1 para x e 3 para y, menos 1 para x. O ponto C possui menos 2 para x e menos 2 para y. Então, eu vou colocar ele aqui. O ponto D, ele vale 3 para x e menos 3 para y, ou seja, ele está localizado nessa região. O ponto E vale 4 para x e 4 para y. Então, o meu ponto E está localizado aqui. E o ponto F vale menos 1 para x e menos 1 para y. Então, aqui está o ponto F. Bom, lembra das informações que a gente tem, né? Quando eu tenho pontos iguais, né? Ou seja, aliás, quando a minha lembra das duas propriedades que a gente viu, né? Quando a abscissa é igual à ordenada, então ele vai estar passando na bissetriz do primeiro quadrante. Vou fazer aqui uma reta para que a gente possa visualizar isso daqui, tá? Bom, essa reta, então, ela vai passar pelo ponto E e vai passar pelo ponto F. Essa daqui é a bissetriz que passa pelos quadrantes ímpares. Pode notar que ela passa também pela origem, né? E eu tenho a bissetriz que passa pelos quadrantes pares, né? Ela vai passar aqui e vai passar também no ponto D. Então, ó, na bissetriz que passa pelos quadrantes ímpares, eu tenho ponto E e F. Nas que passam nos quadrantes pares, eu tenho os pontos C e D.